No dia 14 de maio de 1978, uma instalação restrita operada pela Marinha dos Estados Unidos, localizada próxima à cidade de Ocala, estado da Flórida, Estados Unidos, recebeu um telefonema de um morador por volta das 10h05 da noite, perguntando se eles estavam disparando sinalizadores. O operador informou que naquele dia não estava ocorrendo nada de especial na instalação e o morador insistiu, dizendo que havia visto luzes como se fossem sinalizadores no céu e que pareciam estar vindo da base da Marinha. Alguns minutos depois, uma segunda ligação informou que ele e mais 7 pessoas que estavam na rodovia 19 haviam visto um objeto em forma oblonga, com cerca de 18 metros de diâmetro e que possuía uma coloração parecida com a luz da lua. Havia sobrevoado os carros em baixa altitude. Devido aos 2 estranhos chamados, que pareciam ter relação um com o outro, foi contactado o Centro de Controle de Tráfego Aéreo da região, que informou não haver nenhuma aeronave naquela área. Mesmo assim, como o contato havia partido de uma base da Marinha, o controlador que recebeu a ligação, juntamente com Gary Collison, funcionário da torre, subiram uma torre de observação que ficava ao lado de um dos equipamentos de radar. Enquanto isso, a segurança externa foi contactada e pediram para chamar Timothy Collins, um técnico de radar. Quando Timothy soube do ocorrido, correu para a torre e quando chegou, já haviam várias pessoas observando um aglomerado de luzes estranhas muito brilhantes que pareciam estar sobrevoando uma velha torre da Defesa Civil a cerca de 5 quilômetros de distância dali. Apesar de não ser possível identificar a fonte das luzes, as testemunhas concordavam que pareciam ser provenientes de um único objeto, mas estranhamente nenhum som era emitido, o que descartava a possibilidade de ser um helicóptero ou uma outra aeronave convencional. Timothy então desceu da torre e começou a trabalhar no radar da pista e no radar de aquisição, procedimento este que levou cerca de 25 minutos. Às 11h20 da noite, finalmente o radar conseguiu captar os estranhos objetos. O sinal do alvo estava bem forte e parecia ter o tamanho de um avião comercial voando à altura da copa das árvores. Após cerca de 15 minutos de observação, tanto por radar quanto visualmente, o objeto simplesmente desapareceu. Às 11h40, o objeto reaparece, porém desta vez um pouco mais ao norte, e só pôde ser visto visualmente, pois o radar não conseguiu captá-lo. Após poucos minutos, o objeto novamente desapareceu. Por volta da meia-noite, o objeto surgiu pela terceira vez, desta vez tanto no radar como visualmente a cerca de 5 quilômetros, desta vez a noroeste, viajando a cerca de 950 quilômetros por hora. Em seguida, o objeto acelerou por 2 segundos, fez uma curva fechada em 1 segundo e em seguida já estava a cerca de 25 quilômetros ao sul. Para percorrer todo este caminho em tão pouco tempo, a velocidade do objeto, quando ele acelerou, foi estimada em 12.000 km por hora. O objeto então repentinamente disparou em direção à base e parou quase que instantaneamente quando estava um pouco mais próximo, e foi neste momento que o radar finalmente encontrou o alvo. Porém, após apenas 1 minuto de observação, novamente pela terceira vez, o objeto desapareceu. Neste incidente, dezenas de pessoas avistaram os objetos, tanto dentro como fora da base. A Marinha conduziu uma investigação sobre o incidente, mas não chegou a nenhuma conclusão, e o caso ficou por isso mesmo, pelo menos oficialmente. Porém, o ufólogo Alan Andre, do Centro de Estudos Ufológicos, entrevistou várias testemunhas, consultou dados de radar, dados meteorológicos e astronômicos, e por fim, ele não encontrou nenhuma resposta para o fenômeno que não fosse a hipótese ufológica.
Nos anos 2000 ainda, outra testemunha entrou em contato e disse que trabalhou como guarda na torre de vigia naquele dia e viu os objetos. Ele também acrescentou que soube que caças foram enviados para interceptar os intrusos. Ele também informou que o comandante da base ordenou que ninguém falasse sobre aquele incidente e que tudo deveria permanecer em segredo. Neste caso, temos o avistamento de objetos provavelmente extraterrestres, como bem concluiu o ufólogo investigador do caso, que foi visto sobrevoando a cidade relativamente próximo a bases militares da Marinha. É fato que este tipo de incidente ocorre com bastante frequência, pois este tipo de fenômeno costuma ocorrer em bases militares. O motivo podemos especular que talvez seja devido às atividades que são trabalhadas nestes locais, normalmente envolvendo armamentos. Porém, também não podemos esquecer que talvez o fato de que este tipo de incidente possa ser mais comum em bases militares seja pelo fato de que as bases costumam estar mais atentas ao que ocorre nos céus, diferentemente das pessoas comuns que nem sempre estão observando as estrelas. O fato das bases estarem em constante monitoramento do espaço aéreo acaba fazendo com que eles encontrem mais destes fenômenos. E neste caso em especial, o técnico de radar teve que fazer um grande esforço para capturar o objeto e conseguiu em alguns momentos, provando que não se tratava de um fenômeno atmosférico ou algum tipo de ilusão, e sim de um objeto sólido. A velocidade do objeto e as suas manobras no ar também denunciam a sua origem não humana. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.